Igreja Batista Betel, que morreu na cruz por mim e por você. Tira da tua mente isso. Não deixa criar isso. Não, pastor, eu nasci na minha religião e morro na minha religião. Nasci na ignorância e vou morrer na ignorância. E é isso que o diabo projeta na mente das pessoas. Confusão na mente das pessoas. E há pessoas que passam anos e anos, envelhecem, morrem na religião, mas não tiveram sequer um encontro com Cristo. São simplesmente religião. Amada igreja, no livro de Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Vamos falar de um homem chamado Cornélio. Depois da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, 8 anos depois, o Evangelho do Senhor veio para os judeus. A priori o Evangelho não veio para os gentios, veio para os judeus. Aqui em Atos capítulo 10. Nasce uma primeira fase do Evangelho. Um Evangelho que era para os judeus e não para gentios. Mas o propósito de Deus era alcançar todos. Cornélio, um centurião da corte italiana. Cornélio comandava 100 soldados da corte. Era um homem de alta patente. Mas este homem tinha características que qualquer igreja queria que todos tivessem essas características. Em Atos capítulo 10 a Bíblia diz: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Esta corte era formada por 555 soldados, por 66 homens em cavalarias. E Cornélio comandava mais 100 homens. E a Bíblia fala que Cornélio era um gentio. A Bíblia diz: eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Jesus sabia que os judeus, no meio de caminho, amada igreja, não ia dar mais crédito ao Evangelho do Senhor. E nasce uma segunda fase do Evangelho, através de um homem gentil, chamado Cornélio. E este homem, amada igreja, no versículo 2 diz: ele era piedoso e temente. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que orava, mas religioso, igreja. Nada disso sem a cruz salvaria. Este homem era temente, era piedoso, tinha todas as características de um bom crente, mas faltava algo na vida deste homem. O fator de ser bondoso, o fator de ser piedoso, o fator de ajudar as pessoas, o fator de orar, não é garantia de salvação. A salvação está na mensagem da cruz. A salvação está na mensagem da cruz. A cruz é o meio a qual nós chegaremos até a Cristo, ou até os céus. Mas o diabo, ele criou a religião como um meio, para que as pessoas entendam que através da religião vai chegar até Deus. E a religião não vai levar ninguém aos céus. É a cruz, igreja.
é por meio da morte de Cristo. Não é por meio da religião. No mundo espiritual, o diabo projeta o conceito religião. E na verdade a religião, o que significa é religar. É ligar o homem a Deus. O espírita crê que a religião espírita vai levar o homem a ele, a Deus. O catolicismo é uma religião, e muitos entendem que através do catolicismo e a religião chamada catolicismo vai levar o homem a Deus. E assim sucessivamente. Os candomblecistas, adeptos das entidades, eles acreditam que por meio da religião deles, de cultuar as entidades, vai levar ele ao Deus dele. É um conceito. Está entendendo, igreja? É conceito. Eu estava hoje no hospital USE, visitando o vizinho aqui que teve um acidente, quebrou o fêmur. E ele estava de lado de um rapaz, e o rapaz estava com o osso do rosto quebrado, pancada no carnaval. E o estado do rapaz era bem horrível, o rosto, o olho todo preto, uma bola de sangue. E eu estava pregando para o filho daqui da vizinha. Aquele homem estava lá, daqui a pouco ele deita, e ele dormiu. E eu fiquei lá mais de 2 horas. Depois ele levanta e diz: ué, o senhor falando e pregando para o rapaz, eu apaguei, dormi. Eu estou sem dormir, não sei desde quando aí. E eu me volto para ele para pregar o evangelho. Ele olha para mim e diz: eu sou um bruxo. E eu disse: eu amo bruxo. Não, mas não fale dos meus santos, da minha religião. Eu não falo de religião, eu falo de Jesus. Jesus não é religião. Olha para mim, rapaz. Você é um homem que você tem planos, você tem sonhos, mas você nunca foi feliz. Ele baixa a cabeça. Se você pegar a sua história, uma história de dor e sofrimento, de uma família totalmente atormentada, ele olha para mim e diz: mas quem foi que falou isso para você? Como é que você sabe da minha vida? Olhe para mim. Daqui a pouco ele fazia isso. E eu falei para o vizinho aí que está lá: daqui a pouco vai manifestar aí na maca. E comecei a conversar com ele. E várias vezes ele falava: eu sirvo as minhas entidades e vou morrer com ela. Isso é um problema teu, um direito seu. É o livre-arbítrio do ser humano. Se você escolheu servir as suas entidades e morrer com as suas entidades, é um direito seu. Olhe para mim. Aí ele já começou a ficar muito zangado. Religião. Não, eu não estou. Em momento algum falei de religião. Isso é um conceito implantado na mente das pessoas. É religião. Eu nasci na minha religião, eu cuido dos meus guias e vou morrer com eles, é um direito seu. A vida de escolha é feita de escolha. Como Satanás cega o entendimento das pessoas. Quando ele olha dentro de uma igreja, o diabo sabe quem serve e quem não serve a Deus. Ou não? Ele não sabe o que nós pensamos, porque ele não é onisciente. Mas ele ouve o que nós falamos. O que a gente fala. Lembra que eu sempre digo: quer conhecer uma pessoa, apenas ouça. Porque a Bíblia diz que a boca fala e o coração está cheio. Cornélio era um centurião gentil, altamente religioso, mas a religião não era suficiente para salvar ele. Faltava-lhe algo. E a Bíblia diz que Cornélio
tem uma visão e um anjo se apresenta a Cornélio. Um anjo aparece a Cornélio e diz: Cornélio, há um homem na cidade de Jope, 57 quilômetros de distância de Cesareia. Pega um dos teus servos, envia a Jope. Lá tem um homem chamado Pedro. E a Bíblia diz que automaticamente ele, ao ouvir a voz do anjo, ele enviou os seus criados para viajar 57 quilômetros para avisar Pedro, para que Pedro fosse lá em Cesareia. A Bíblia diz que Pedro estava orando. Por volta do meio-dia ele já estava com fome, em propósito de oração com o Senhor. E Deus dá uma visão a Pedro. E Pedro vê o céu se abrir. Porque depois da morte de Cristo na cruz, o céu se abriu para nós. Antes da cruz, o céu estava fechado. Não haveria a menor possibilidade de alguém se salvar. Mas foi necessária a morte do Senhor na cruz, para que o céu se abrisse e nós tivéssemos acesso aos céus através da cruz de Cristo.